Olá, pessoal, bom dia para vocês. A gente veio hoje falar um pouquinho sobre o poder que nós temos quando nós falamos, como nós podemos escolher as palavras em um diálogo para que a gente consiga ser mais amoroso, para que a gente tenha menos conflitos e melhorar os relacionamentos interpessoais. E a primeira pergunta que eu queria saber é: olá, como você se sente hoje? Eu queria que as meninas respondessem essa pergunta. Hoje eu tô bem mais tranquila comparando da semana passada. E eu tô na metade do livro, ainda não terminei de ler o livro, né? Então tem algumas coisas que eu estou pontuando e tô tentando controlar minha comunicação, até também as minhas emoções em relação, tentando identificar as emoções. Então hoje eu tô bem tranquila, assim, fazendo uma análise, né, de tudo. Muito obrigada. Nada. Bom, eu chego correndo, viu? Porque eu nem cheguei em casa ainda, estava dirigindo, então eu me sinto muito agitada, elétrica. A internet travou. Ela deve estar entrando em casa. Obrigada. Eu ia falar, eu precisei fechar meu olho para sentir, porque às vezes a gente precisa. É difícil, né? Responder essa pergunta. E aí eu fiquei sentindo. E eu acho que eu tô um pouco triste hoje, sendo honesta. Eu tô tranquila, mas tem um pouquinho de tristeza, assim. Então eu tô aceitando. Às vezes a gente não quer aceitar essas emoções, né? Mas eu senti que tem um pouquinho de tristeza, então é isso. Tô sentindo bem, mas um pouco triste. Uhum. Muito obrigada, Débora. A gente pergunta sempre isso, né? Como primeira pergunta que a gente faz na CNV, sempre é, em qualquer sessão, terapia, ou que você vê qualquer pessoa, é como você se sente hoje? E é exatamente por esse motivo, para a pessoa começar a ter um pouco de consciência que às vezes a gente tá correndo tanto, fazendo tantas coisas e pensando em tantas coisas que a gente não para fazer o que você fez, Débora, que é fechar o olho, respirar e pensar como eu tô me sentindo hoje, como eu tô me sentindo agora, né? Porque a gente tem essa variação de humor, de emoções durante o dia. E por que que eu vim trazer isso, né? É a primeira coisa que eu tô trazendo, porque isso tem muito a ver com como nós estamos agora, vai interferir diretamente nas nossas decisões e reações. Isso interfere porque se você está num dia que você está mais triste, que você está mais introspectiva, que está mais silenciosa, o que automaticamente nós vamos ter de reação se o vendedor vier vender algo para nós? A gente naturalmente, por estar mais introspectiva, vai estar mais silenciosa. Então, de cara, a gente talvez não vai falar não. Talvez a gente vai até olhar para ele, ouvir ali, escutar o que ele está falando, mas a gente vai ficar ainda naquela introspecção. E isso é muito importante, porque se a gente se torna consciente de como nós estamos agora e não deixa entrar no automático, é a primeira base da consciência que a gente tem que ter para começar a pensar em quais as palavras eu escolher para falar com essa pessoa e talvez não ser tão grossa, mas a gente precisa primeiro saber de nós. Então, o primeiro ponto aqui é: vamos começar a se perguntar como eu estou me sentindo agora. Porque muitas vezes a gente fala: nossa, mas eu reagi assim, mas nossa, mas eu fui agressiva, nossa, mas eu reagi dessa forma, mas por que que você reagiu dessa forma? Então, a autocompaixão é muito importante você entender o porquê você reagiu naquele momento daquela forma e não criticar, não julgar, apenas entender o que se passava naquele momento, sem julgamento e sem crítica. Porque nós temos essa cultura de querer o tempo todo nos criticar e ver o que foi bom e o que não foi e falar: não, mas isso eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito, mas não poderíamos ter, porque não fizemos.
Então, é muito do estar presente. Tudo que eu vou falar aqui é para o presente. Então, por isso que eu já vou começar essa aula falando sobre a importância de você estar presente no aqui e no agora, e começar a se perguntar para você estar consciente do que está acontecendo no aqui e no agora e por que você está reagindo dessa forma. Então, como escolher as palavras no diálogo fala totalmente sobre como nós estamos e qual é o nosso diálogo interno. Porque se eu estou muito estressada, muito brava, eu automaticamente vou mostrar isso para as pessoas, mesmo sem querer, como eu fiz grande parte da minha vida. Muitas vezes as pessoas vinham me perguntar no trabalho, a Roberta já trabalhou comigo, ela sabe disso. As pessoas vinham me perguntar no trabalho, oi, Graça, tudo bem? E eu queria correr, eu queria fazer 1000 coisas e eu nem olhava para o rosto das pessoas, eu nem olhava, nem falava, tipo, olhando no olho da pessoa, eu tô bem, como é que você tá? Muitas vezes eu já falava, não tô bem não, eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho muita coisa para fazer, e eu falava nessa velocidade de fala, eu falava rápido, eu sempre estava muito ocupada, mas na verdade é porque eu não me conscientizava de o que eu precisava naquele momento. Então eu achava que para eu esconder o que eu sentia, era melhor com que eu falasse aquelas palavras, escolhesse naquele momento palavras que bloqueavam as pessoas de me ajudar, de chegar próximas a mim, de falar comigo com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de, vamos dizer, de aproveitar aquela conversa. Eu bloqueava isso das pessoas. Então, para vocês verem que todos nós temos essas fases, passamos por coisas que nos levam a ter essas fases, mas o quanto antes você se torna consciente de que isso está acontecendo, antes você pode pedir uma ajuda, procurar uma ajuda, conversar com um amigo, ligar para um psicólogo. Antes você pode fazer algo para que as suas palavras e o seu diálogo melhore com as pessoas ao seu redor. Bem-vindas para vocês todas, obrigada que vocês estão aqui hoje, tá? Eu trouxe só um desejo, uma intenção para hoje, que o que desejamos aqui é estruturar a nossa comunicação de forma a gerar empatia, compaixão, conexão, melhorando assim os nossos relacionamentos. Eu trouxe como a base aqui de fala CNV, mas também é muito do que eu estudo com o pessoal do coaching de comunicação e voz. É muito sobre como nós tratamos o outro, como nós temos empatia, como nós conectamos. Então, a base é desse livro, porque eu achei bem interessante começar no grupo falando desse livro, porque é interessante que as pessoas começam a se conscientizar, né? Porque até que você não lê esse livro, você nunca para pensar assim, o que é a necessidade que está atrás do que aquela pessoa está falando comigo? Qual que é o desejo que eu posso perceber aqui? Como que eu posso observar essa pessoa? Então, vamos começar aqui. Eu trouxe um primeiro passo. Deixa eu diminuir a telinha aqui para não atrapalhar. Pronto. O primeiro passo para praticarmos uma comunicação saudável, que é o que nós queremos aqui, é nos tornarmos conscientes da nossa responsabilidade sobre a maneira como nos sentimos e vemos as situações no mundo. A pergunta que eu acabei de fazer para as meninas é exatamente isso. Nós estamos entendendo como nós nos sentimos agora e como nós podemos ver as situações que estão acontecendo agora na nossa vida. Então, vamos focar em uma estrutura de comunicação que amplia nossa consciência. Então, a gente está falando de expansão de consciência sobre os sentimentos e as necessidades envolvidas naquilo que está acontecendo nesse momento, num contexto. E o que eu trago, que é vamos escolher as palavras de maneira positiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for principalmente falar com o próximo ou conosco mesmo, né, internamente, tentar trazer palavras positivas. Evitar colocar coisas assim, tipo, ai, mas eu não consigo, não dá, ou faz isso de uma forma muito agressiva. Então, a gente tem que começar a treinar o nosso cérebro a trazer mais palavras positivas, tá? Então, eu até coloquei aqui para lembrar, ó, evitar nos colocar como incapazes, julgadores, críticos de nós mesmos e das pessoas que nos cercam. O que eu falei da autocompaixão, né? Então, o primeiro passo é a gente começar a ter autocompaixão
tanto por nós, em primeiro lugar, como pelo outro, porque a autocompaixão, ela vai falar muito de aceitar nós como nós somos, né? Aceitar o nosso momento, aceitar as palavras que vêm para nós, porque muitas vezes a gente quer falar, não aceito isso, não gosto disso, não quero acreditar nisso. A gente faz isso dentro de nós. Nós começamos a nos julgar, criticar, e isso não é uma maneira positiva de pensar. Então, isso vai atrasar o nosso tempo que nós teríamos para fazer coisas que poderiam mudar um conflito, que poderiam mudar uma frase que nós vamos falar. Então, vamos começar a treinar o nosso cérebro para ter palavras positivas. Então, até coloquei aqui um lembretezinho, ó. Primeiro, observação de você. Isso vai te trazer a consciência de como você está agora. E isso vai te trazer a responsabilidade. Na primeira aula, eu já falei sobre responsabilidade, né? Eu queria falar de novo sobre responsabilidade. Se nós vemos que nós somos responsáveis por aquilo que falamos, pelo que desejamos, pelo que queremos, pelos nossos sonhos, por tudo, nós somos responsáveis. Se nós vemos essa responsabilidade, é quando nós começamos a nos tornar conscientes, é quando você começa a falar, peraí, isso aconteceu, mas eu tenho 50% da responsabilidade. Ah, mas foi culpa da pandemia, ah, mas foi culpa do governo, ah, mas foi culpa disso, ah, mas meu negócio não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Tá, existe sim essa 50% de parcela de culpa aí de outras coisas, mas eu quero que aqui você entenda que o poder de mudança de mindset está na sua mente e é na sua 50% de parcela de responsabilidade. Então, eu não quero que a gente pense aqui nos outros, nas outras coisas ou no de fora, tá? Eu quero que a gente seja um pouco egoísta e pense muito em nós nesse momento. É isso que é importante, o nós. Então, o que acontece para vocês entenderem um pouco da teoria, né? O que acontece em um diálogo, numa conversa, né? Como que isso flui de uma maneira mais teórica? Como traz o livro da CNV, né? Dependendo de como nós ou o outro fala, muitas vezes e naturalmente ficamos nervosos, agressivos. Isso já aconteceu com você? Tenho certeza que aconteceu. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com todos nós, isso vai acontecer, e assim, vai acontecer frequentemente, tá? Dependendo de como nós ou o outro fala, automaticamente você vai sentir a emoção, né? Quando nós nos sentimos assim, nós vamos nos fechar para o diálogo. Então, se alguém já chega criticando, julgando, trazendo palavras negativas para você, automaticamente você se fechou. Você vai falar, não quero, não vou falar, não tem diálogo. Começar qualquer diálogo de uma maneira positiva e trazendo de uma maneira leve. Vamos trazer palavras positivas e leves. Eu vou ensinar isso aqui para vocês hoje, como a gente pode ter uma estrutura disso de acordo com a CNV, tá? Isso, se a gente nos fecha para o diálogo, isso vai impedir a gente de conectar com a outra pessoa. E aí, não vamos conseguir encontrar algo em comum aqui para tentar trocar a conversa, esse diálogo, numa forma saudável. Então, o cérebro, gente, tanto para o falar em público, como para um conflito, como para uma conversa com o chefe, para esse tipo de conversa, que é uma conversa um pouquinho mais séria, o cérebro, ele entende que ele precisa fugir, ele entende que ele precisa correr daquele momento. Então, automaticamente, o cérebro vai jogar lá serotonina, endorfina, ele vai começar a soltar isso de uma maneira negativa e nosso corpo vai começar a suar, a gente vai começar a ficar nervoso, a gente vai começar a ficar vermelho. Isso tudo são reações cerebrais porque o cérebro quer fugir daquele momento. Ele quer correr dali. Então, o que a gente tem que pensar aqui, vamos evitar que isso aconteça. Porque quando isso acontece, nós temos que entender que tem um tempo até o nosso corpo, os hormônios e todas as nossas reações voltarem a ficar ali centralizadas.
Então, se isso aconteceu, provavelmente o seu diálogo é melhor você parar de falar, para de conversa, para esse diálogo nesse momento, porque não vai ter uma troca saudável ali. Agora, você consegue ver e entender o porquê que é tão importante escolher as palavras com que nós vamos começar um diálogo? Pensa nessa pergunta. Você consegue ver o porquê é tão importante? Porque existe um mecanismo cerebral. Então, eu queria que você anotasse essa pergunta para você começar a refletir sobre ela. Porque quando você reflete na importância e no poder que as suas palavras vão ter, principalmente no início de um diálogo, de uma interação, de uma reclamação, muitas vezes a gente quer falar com o marido, não coloca a toalha na cama, na mesa, em algum lugar que ele deixa, e a gente não sabe como começar, aqui está o primeiro passo. A gente já sabe o que não fazer. E o que acontece com o nosso cérebro. Então, comece a escrever o que vem para você de qual a importância de escolher as palavras no seu caso, no seu dia a dia, no seu diálogo. Pessoal, tudo bem? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tudo bem, né? Tudo sim. Tá. Tudo. Eu coloquei aqui em inglês, gente, mas vamos começar. Let's get started. Que vamos começar a mudar o nosso mindset para comunicar. Vamos começar a pensar nas palavras que a gente está usando, como nós estamos usando, tá? Quero que a gente comece a ter essa consciência. Então, aqui eu trouxe o que o livro traz, de uma forma bem resumida, bem fácil. É basicamente tudo que o livro traz aqui, que é uma estrutura que a gente pode estabelecer essa consciência. Porque o autor, Marshall Rosenberg, em 2006, ele fez esses 4 elementos aqui, que ele falou que podiam ser apresentados em qualquer comunicação, de qualquer forma, em qualquer lugar, e que era isso aqui que a gente tinha que fazer e seguir esses steps. Primeiro, observação, isenta de julgamento. Quero só observar o que está acontecendo aqui com essa pessoa, ou com essa conversa, ou o que ela está trazendo para mim. Né? Então, aqui, ó, ele traz, no ponto 1, a observação é a declaração objetiva de uma situação. Essa observação não pode conter a sua avaliação, a análise de jeito nenhum. Você tem que apenas ver e descrever o contexto. Ponto 2 são os sentimentos. Então, 1, observação. 2, sentimentos. Quais os sentimentos que surgiram na situação que você está vivendo? Se for com você, anota. Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti agressividade. O que você sentiu? As necessidades vêm no terceiro ponto, que é após identificar os sentimentos que você tá, é o momento de expor as necessidades não atendidas que estão envolvidas ali, né? E aí vem o pedido, como vamos fazer esse pedido? Que é para fechar, como a gente vai fazer esse pedido de uma forma com que esse diálogo não gere um conflito, tá? Então, o que a gente quer tentar aqui é trazer e falar de uma forma saudável para que o outro entenda de uma forma saudável. Então, eu trouxe aqui exatamente como está no livro, como que eles fazem isso, como que é a estrutura, que, ó, é o jeito mesmo de falar, na prática, tá? Então, ó, observação. Você pode falar assim: eu observei que você não vai conseguir entregar o relatório dentro do prazo combinado. Aí você pode falar do sentimento, e isso me faz sentir preocupado e apreensivo, porque eu preciso desse relatório, porque eu gostaria de ter esse relatório. Quando a gente vai falar, por exemplo, a necessidade, a gente pode usar: é importante para mim sempre você em primeiro lugar. Então, é importante para mim que a gente cumpra os prazos para que nossos colegas confiem em nós. O que podemos fazer para você entregar esse relatório até sexta? Tá vendo como que é diferente? É diferente o chefe chegar para o funcionário e falar: eu preciso do relatório até sexta. Eu quero esse relatório, cadê o relatório? Olha a diferença de como você pode conversar e falar. Aí, falando do sentimento, ó, a pessoa podia continuar esse diálogo falando: ó, eu estou me sentindo inseguro hoje, porque eu preciso fazer uma palestra muito importante, eu preciso ampliar minha confiança de que o meu conteúdo
vai ser bom. Você podia assistir o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, como vai ser minha palestra e fazer umas perguntas no final? Então, olha como que você pode fazer o pedido quando você tem esse sentimento de que você já está claro, de, eu estou inseguro, eu estou com medo. Olha como que você pode trazer isso de uma forma bem clara e simples. A gente complica muito às vezes, né? E o 4 aqui é o pedido, ó. Você toparia me acompanhar no cinema hoje? Eu estou precisando de alguma diversão diferente. Eu tive uma reunião difícil, onde eu ouvi muitas coisas negativas sobre o meu trabalho, então eu estou me sentindo meio chateado. Que tal a gente ir no cinema? Então, olha como fica uma coisa mais leve, né? Fica uma coisa mais tranquila. Isso aqui, gente, quando eu comecei a ler isso aqui e entender que as pessoas só precisam de clareza do que nós estamos falando, que a gente precisa ter a clareza primeiro em nós, para conseguir passar isso para a fala, para assim escolher palavras melhores que sejam mais amorosas. Isso mudou a minha vida. Isso eu vou trazer aqui uma experiência que eu tenho dentro de casa, que é com meu marido, porque eu sempre tive problemas nos meus relacionamentos. Eu vou parar aqui um pouquinho de share my screen. Eu sempre tive problema nos meus relacionamentos, de uma forma geral. Eu era muito agressiva no que eu pedia, eu era muito bossy, assim, eu era muito mandona, eu era muito brava. Então, eu comecei a pensar, quando eu vim para a Austrália lá em 2018, quando eu vim para cá, eu comecei a pensar assim, gente, tem alguma coisa aqui que tá errada e é comigo. Não é só... Eu comecei a me responsabilizar por aquilo também. Eu vi que o relacionamento tinha dado errado, tinha 3 meses de Austrália, sem inglês, pensei, eu larguei tudo da minha vida para vir para cá, tem alguma coisa de errado comigo. Porque quem no mundo faria isso? Pouquíssimas pessoas. Então, eu comecei a ter ajuda de eu contratei um coaching de relacionamento na época. E ele começou a me trazer muita questão da minha comunicação. E naquela época eu entrei numa depressão, assim, muito profunda, e não queria falar. Então, eu não tinha vontade de falar. Eu ia para a escola, as pessoas só falavam inglês, todos os lugares que eu ia. E isso era muito ruim, porque eu não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda. E eu comecei a observar que tinha alguma coisa que tinha que melhorar em mim. Porque eu pensava, eu sou muito brava. Eu brigo muito mesmo. E o meu ex falava isso, ele falava, você é muito mandona, assim, uma mandona que chega a ser ruim. Então foi aí que eu comecei a ver que eu tinha responsabilidade sobre todos aqueles relacionamentos não estarem dando certo e não serem saudáveis. Foi aí que eu comecei a colocar em prática. Eu li o primeiro livro da CNV. Eu nunca vou me esquecer. E eu pensava assim, não é possível que existe uma necessidade por trás disso. Que necessidade? Qual é a necessidade? Que necessidade? Eu me perguntava isso o tempo todo. Qual a necessidade de tu estar falando isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu queria entender, então demanda um tempo até a gente começar a entender e ver o que é as necessidades, né? Ele traz uma tabela no livro que fala das necessidades. Eu comecei a abrir essa tabela e falar, gente, tem alguma coisa aqui, eu tenho umas necessidades não atendidas que me geram isso. E tá tudo bem. Então, quando eu comecei a aceitar isso, foi quando eu parei de ser agressiva. Foi quando eu entendi que eu precisava de ajuda. Que eu tinha sido vítima das coisas que aconteceram, sim, mas que eu não queria trazer eu como a vítima naquela conversa. Então, eu comecei a procurar mais ajuda, uma ajuda mais especializada, porque muitas vezes, sozinhos, a gente não consegue. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, dependendo do nível do que aconteceu com cada um, né? Esse livro, ele te instrui, ele é uma abertura de portas, eu falo que ele é uma abertura de portas. E eu comecei a trabalhar muito essa comunicação em mim, principalmente no trabalho, com os meus amigos e com as pessoas da escola que eu tinha contato. E eu comecei a ver que estava me dando soluções muito boas. Eu comecei a ver que as pessoas me ouviam mais, me respeitavam mais. E eu comecei a ver que elas viam que eu tinha uma clareza e que nem eu sabia que tinha. Que eu falava, mas eu não estou sendo clara. Aí a pessoa, nossa, mais clara do que você foi super clara. E eu comecei a ter relacionamentos um pouco mais saudáveis. E hoje o meu marido, né, ele entende muito disso aqui, da CNV. E quando a gente vai
conversar, precisa conversar, por exemplo, eu deixo a tampa da pasta de dente aberta, eu deixo todo dia, gente. Eu não consigo colocar a tampa da pasta de dente na pasta de dente. Eu não consigo conectar aquilo. Ele veio falar comigo algumas vezes já. Ele falou, Grace, você pode colocar, por favor, a tampa da pasta na pasta? E eu parei e pensei, a minha vontade era bater nele. Assim, não, eu não posso, porque eu não coloco, nunca coloquei e não vou colocar, né? A primeira sensação que vem. Só que eu respirei e pensei, tá tudo bem. Para ele incomoda. Aí eu perguntei, qual nível isso te incomoda? Para eu entender qual nível que isso incomodava ele. Ele falou, incomoda muito. Eu fico brava, assim. Quando eu chego e vejo aquilo, eu fico puto. Eu falei, ah, tá, legal. Então, se você incomoda você num nível que é muito ruim, eu posso começar a tentar colocar essa pasta de dente no lugar. Mas por que que eu aceitei aquilo? Porque ele me falou, ele me mostrou a necessidade dele, que era de ter organização no banheiro na hora que ele chegasse. Então, por ele precisar daquela organização e eu ver com uma clareza que aquilo para ele machucava ele, que incomodava muito a ponto de ser ruim, a ponto de deixar ele bravo, nervoso, eu tive que falar comigo mesma e com o meu ego de sim, vamos lá, você precisa colocar a tampa da pasta de dente na pasta de dente, sabe? Não é fácil, porque é uma reação automática do ser humano de dizer, não, não é isso, não quero, não vou colocar, ou, ai, que saco esse cara enchendo o saco. É natural que a gente faça isso. Até porque se a gente não treina todos os dias e se conscientiza de como nós estamos, nós vamos fazer isso, é automático. Mas na realidade é uma coisa tão simples. Tão simples, se você só ouvir com empatia e pensar, é ruim para essa pessoa, ela não está se sentindo legal. Isso já é um ponto positivo. Se você conseguir fazer uma das coisas que ele fala da estrutura, que são 4, se você conseguir fazer uma, que é um pedido claro, ou só uma observação clara do que está acontecendo ali, já pensa que isso é um processo de avanço. Porque muitas vezes a gente quer ler o livro e quer vir aqui com uma semana e conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu. E, na verdade, você vai ver que a comunicação não violenta não consegue colocar em prática de um dia para o outro. É uma coisa que é um processo lento, bem devagarzinho, que você vai ter que tentar hoje, amanhã, e aí você vai ver o seu chefe fazendo alguma coisa que vai te... olha o que ele está fazendo. Eu posso aplicar isso agora. Você vai começar a ter essas conexões e lembrar disso. Então, quando você lembrar, vai nessa estrutura, tira uma foto, eu sempre deixo as fotos que são importantes para mim em um lugar no meu celular que eu falo, opa, peraí, eu lembrei disso, deixa eu lá checar. O que que fala na estrutura? O que que eu poderia fazer? Quais são os tópicos? Primeiro você começa assim, bem devagarzinho. E aí, quando você começa a fazer isso, agora eu já consigo aplicar isso na minha vida, naturalmente. Agora eu já aplico isso sem perceber. E às vezes o meu partner, ele fala, como é bom ter um relacionamento com você, como é fácil. Para ele está sendo uma coisa assim, fácil, leve. O nosso relacionamento é tão fácil e leve, porque hoje eu consigo ser clara nos pedidos que eu faço. Eu não deixo de pedir ele, gente, eu não deixo de falar, ai, não, eu não vou ser violenta, não vou pedir isso. Não. Ao contrário. A comunicação não violenta, ela fala de como você ser honesto, tentando escolher as palavras certas para não ser grosso, né? Mas tem vezes que a gente vai ter que ser firme no que nós estamos falando. E a gente só consegue ser honesto com as nossas palavras quando a gente sabe quem nós somos. Porque se você não sabe o seu valor, você não vai saber quando dizer não. A gente tem aconteceu isso no trabalho da Débora, ela vai trazer um pouquinho o que aconteceu. Eu achei bem interessante quando ela veio falar comigo, por isso que eu pedi para também que ela viesse à aula, porque foi total, é isso que eu tô falando. Algumas pessoas, elas vão querer te dizer e trazer para você o que incomoda, o que elas querem que você mude, mas que muitas vezes você não precisa mudar. Isso é seu, é da sua personalidade. E muitas vezes, como a tampa da pasta de dente, sim, eu posso mudar. É uma coisa que não é meu, não é meu valor. Não é legal mesmo, sabe? Então, a gente tem que começar a diferenciar qual o peso disso,
que são os nossos valores, quem nós somos, o que eu quero manter, que é meu, é autêntico e me faz autêntico, e o que não é. Isso que a gente começa a diferenciar na nossa cabeça. Débora, você quer trazer um pouquinho? Eu acho que vai ser legal. Sim, posso trazer. Tá. Eu mandei uma mensagem para a Grace ontem, né, falando do que aconteceu. E ela falou, olha, já falar sobre isso amanhã, então você traz e a gente pode conversar. Então, eu tenho uma chefe que ela é bem nesse estilo grossa. E talvez, algumas vezes ela é firme, mas dentro de mim, ela é grossa. Então, talvez eu também precise entender um pouco o lado dela, mas para mim isso me incomoda também o jeito que ela fala. Mas enfim, e aí por ela ser um jeito mais impositiva, ela é muito firme no que ela fala, e eu sou uma pessoa que falo, né, como vocês estão vendo, eu falo mais leve, eu falo um pouco mais baixo, e isso talvez incomoda ela também. E aí eu trabalho num lugar com crianças, né, é como se fosse uma creche, e a gente tem, às vezes, recebe 50, 70 crianças. E a gente precisa organizar, fazer transferências de sala lá para fora e para dentro. E ela já falou umas 2 vezes assim, você precisa falar mais alto. E aí, na segunda vez que ela falou, isso me incomodou muito. Porque é como se ela quisesse que eu mudasse meu jeito, né? E na hora, eu não consegui falar nada. Eu congelei. Ela falou, você precisa falar mais alto. E aí, e é isso, né? Me deu, a fala dela me trouxe essa vontade, assim, eu preciso fugir, né? Eu odiei, eu não quero ficar aqui. E aí eu não falei nada, mas aquilo ficou ruminando dentro de mim. O problema da gente não falar é que isso rumina, cresce e vira um sofrimento mental. E aquilo ficou na minha cabeça. Às vezes eu acordava de madrugada e meu cérebro começava a criar diálogos que eu precisava falar com ela. Né? Tudo isso porque eu não consegui na hora me expressar. E eu tenho um padrão mental que eu trabalho em terapia, no circuito mental, que é de ser mais submissa à vontade dos outros. Então, no momento que ela falou, eu achei que eu precisava mudar. E eu fiquei assim, eu preciso falar mais alto, preciso falar mais alto. E eu faço terapia também, né? Então, aí eu entendi que eu não preciso mudar o meu jeito, né? Mas que eu não precisava, na hora, ficar calada, que eu poderia simplesmente falar, eu entendo o seu ponto de vista, esse é o meu jeito e eu não me sinto confortável em ser de outro jeito. Eu entendo o seu ponto de vista, né? Mas eu não me sinto confortável em ser de outro jeito. Então, assim, é muito engraçado como na hora a gente não sabe o que fazer, mas aquilo causa sofrimento e a gente não fala. A gente ainda acha que a gente precisa mudar pelo referencial do outro, mas se a gente entende quem a gente é, né? Como a Grace fala, não, eu não preciso mudar o meu jeito. Eu não sinto que as crianças não me ouvem, né? Se eu sentisse que realmente, não, a minha comunicação não tá legal com as crianças, elas não me ouvem, aí tudo bem, eu vou pensar em usar recursos, né? E isso é uma outra coisa, eu não preciso usar a minha voz, eu posso usar outros recursos. Então, eu até pensei, bom, eu vou usar sino, mas eu não preciso mudar quem eu sou, né? Então, assim, agora ficou claro para mim, né? E se isso acontecer mais uma vez, né, eu posso falar, eu não me sinto confortável e eu posso me expressar com mais clareza, né? Então foi isso, assim, que eu conversei com a Grazi. Foi isso. E olha como é interessante, é total a aula de hoje, né? Como nós muitas vezes ficamos calados no momento que a gente... foi alguma coisa que afetou a Débora. Que naquela hora ela precisou processar e agora ela processou. Então, já que está processada, ela já viu que, olha, não, é a minha personalidade, é a minha voz. Eu sou autêntica porque devido ao jeito que eu falo e a minha voz. Ninguém mais no mundo fala com a minha voz e do jeito que eu falo, a maneira, com o tom que eu uso. Isso, gente, é uma coisa única, igual a nossa digital. Então, assim, da próxima vez, agora ela já tem consciência disso. Já ficou claro para ela, ela já entendeu dentro dela o que era importante, e agora o que ela pode fazer é, segunda vez que isso acontecer, de uma forma clara, firme, e que talvez com um pouco de amor, se ela conseguir colocar nas palavras, chegar para a chefe dela e falar, I'm sorry, I understand what you say, né? Eu entendo o que você está falando, sinto muito, mas eu sinto que a minha voz é parte de mim, dos meus valores, da minha autenticidade. Então, eu não consigo falar mais alto, eu acredito que isso possa machucar minha laringe e eu não quero falar alto. Tudo bem?
Eu posso usar talvez um sino? O que que você acha da gente tentar achar uma estratégia de usar um sino ou talvez quando eu precisar chamar atenção, eu usar um alarme? Ou o que que você acha da gente fazer isso ou aquilo? Então, você está trazendo não só o que você sente, a sua necessidade, o seu pedido, você está trazendo uma estratégia de como vocês poderiam resolver isso, ou até perguntar para ela, o que que você acha do que eu falei? Porque é interessante, porque muitas vezes as pessoas não esperam essa reação nossa. Elas não esperam. Eu te garanto isso, porque eu faço isso constantemente no meu trabalho com o meu chefe. Eu tenho um chefe que, como o da Débora, a mesma coisa. Ele é uma pessoa extremamente agressiva. Ele é uma pessoa que não sabe se comunicar. Ele um dia abriu a porta para mim e eu tinha chegado 2 minutos atrasada. Eu entrava 9h30, eram 9h31 no meu relógio, no relógio dele 9h32. Ele abriu a porta para mim, a primeira coisa que ele fez foi olhar no relógio dele e falar 9h32. Aí eu parei na frente dele, foi a primeira vez que eu tive coragem de falar. E eu falei assim, você sabia que eu posso chegar até 10 minutos atrasada? Aí ele falou, pode, no sistema, mas para mim não. Aí eu falei assim, então, mas eu não sou seu cachorro. Infelizmente, tem vezes que eu vou ter que chegar atrasada. E tudo bem. E aí ele tomou um susto. Porque ele nunca conversou comigo, ele nunca viu eu ter uma reação agressiva, que foi uma reação agressiva. Então ele tomou susto, ele ficou assustado. Aí deu aquela coisa, ele ficou até vermelho. Ele pensou, nossa, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Ela tá brava hoje, né? Ela tá estressada. E aí eu esperei passar algumas horas, e mais ou menos meio-dia, quando ele foi lá para cima me ajudar, eu olhei para ele e falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade de comunicação. O que que você acha? Aí ele parou, olhou para mim. Sim, na verdade eu tenho uma dificuldade de comunicação com todo mundo, né? Aí eu falei, sim, mas o que que você acha disso? Qual que você acha que é a sua dificuldade? Você tem uma clareza, você consegue ver o porquê que você tem essa dificuldade? Aí ele, não. Você consegue? Você me conhece há 2 meses. Aí eu falei, não, eu consigo ver que você é agressivo quando você fala. Você consegue ver? Aí ele, não, eu não sou agressivo. Né? A primeira reação de, não, eu não sou. Então, foi uma conversa difícil que eu tive que fazer e eu falei com ele, começa a se observar. Você acha que qualquer outra pessoa, um manager aqui, ele poderia me tratar como você me tratou na porta hoje? Ele poderia gritar comigo? Ele poderia, quando ele tá chateado, triste, que alguém não fez alguma coisa, chegar e falar, que merda, esse pessoal não faz nada. Nessa altura, você acha que isso é normal? E aí, foi quando ele parou e começou a pensar, não é legal. Não, realmente isso que você está falando não é legal para mim, não gostei, não quero ser assim. Então, ele começou a ter uma mudança nele, porque eu consegui trazer para ele um pouco de clareza do que eu estava vendo dele. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, nossa, já tem 20 anos que eu trabalho como manager e eu sempre percebi que as pessoas correm de mim e que eu não faço amigos. E aí foi quando eu olhei para ele e falei, por que que você acha que você não faz amigos e todo mundo tem medo de você? Aí ele, agora eu sei, porque eu acho que eles acham que eu sou agressivo, que eu falo agressivo, que eu chego muito perto, que eu invado. Eu falei, exatamente. Então, ele está conseguindo aos poucos ter mais clareza. E eu observei, 6 meses que eu estou trabalhando com ele já está conseguindo conversar, ele me pede desculpa, que era uma coisa que ele nunca fazia antes. Ele faz, ele ainda tem os ataques dele, ele tem aquele ataque, aí ele, na hora ele já consegue, em 10 minutos ele vem e fala, ai, Graça, respirei, desculpa, não precisava ter falado assim, desculpa. Aí eu falo, ótimo, sem problema, porque aí você não muda o outro, você mudou você, né? Você conseguiu dar o limite, falar e conseguiu expressar o que você sentia, por mais que às vezes as pessoas não gostem, por mais que às vezes não seja legal. Ó, isso aqui é um exemplo mais na prática. Se alguém falar com você, ou você falar, para de falar comigo assim, você poderia falar de uma forma mais clara, falando, olha, eu gostaria que você tivesse segurança de que nós podemos conversar sem aumentar o tom de voz, porque eu te amo e eu quero te ajudar, eu quero te entender. Olha como é muito mais amoroso quando a gente fala assim.
E uma coisa importante aqui que eu coloquei como lembrete é falar com um tom de confiança. Principalmente quando você vai falar com alguém assim, olha, porque eu te amo, você é importante para mim. Nós estamos juntos aqui, vamos tentar resolver isso? Fala com um tom de confiança, porque é isso que é o segredo, isso que vai te dar. Realmente essa pessoa ela vai conseguir acreditar em você se você estiver falando com segurança. Se eu estiver falando assim, ai, não sei, eu acho que a gente tinha que ter mais segurança, né, de conversar. Não sei, vamos tentar não aumentar o tom de voz, talvez. Olha como é uma coisa mais desconecta. Tá vendo como é importante você falar com segurança? Postura segura do que você está falando. Eu falo, ó, eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa boa, clara, porque eu te amo, você é importante para mim, a sua opinião é importante. Eu entendo que a gente pode parar de falar assim, vamos falar de uma outra maneira, o que que você acha? Né? De uma forma mais amorosa. Isso é um exemplo, tá, gente? Que eu trouxe que é para facilitar a gente conseguir visualizar isso, né? Outro exemplo é quando a gente fala, você é injusto comigo, por que que você está fazendo isso, né? Muitas vezes os homens falam muito, quando a gente fala alguma coisa, eles falam, ai, você é injusta, para de falar assim comigo. Então você pode falar, quando você diz isso, eu fico triste, porque eu não estou sendo compreendida. A minha necessidade, eu tenho uma necessidade que é de organizar a casa. Então, por favor, você pode me entender? Né? Isso eu coloquei aqui, observa a sua expressão facial. Porque você não pode falar com uma pessoa, principalmente falando sobre isso, né? De uma questão de justiça ou injustiça e como você quer ser compreendido se a sua expressão facial diz outra coisa. Quando você diz que está triste, você tem que fazer. Quando você fala assim comigo, eu fico triste. Para, dá uma pausa, faz sua expressão facial. Porque a pessoa ela precisa se conectar com você, ela precisa ver que isso é verdade. Um outro aqui, ó, que eu trouxe, que é bem interessante, que a gente faz também. Eu quero me sentir segura quando você está longe. Vai viajar e vai ficar longe. Ah, eu quero me sentir segura. Então, você poderia pedir, talvez de uma outra maneira, para ficar mais claro para aquele homem, ou para aquele marido, ou para aquela pessoa, ou para o seu filho, que a minha mãe faz muito isso com meu irmão. Então, você podia falar, ó, eu gostaria que você me ligasse à tarde ou à noite, para que a gente pudesse conversar sobre como foi seu dia, como está sendo essa experiência da gente ficar distante agora. Poderia ser? Você sempre vê se essa pessoa entendeu. Repete para mim o que eu falei. Para ele repetir que para você é importante que você ligue, que vocês se falem toda noite ou à tarde, né? Para saber como está sendo essa experiência de vocês ficarem tão distantes. Então, expressar aqui, eu coloquei expressar necessidade com clareza. A clareza está aqui, você dá um tempo para essa pessoa, à tarde ou à noite, você deixa bem claro qual horário, todos os dias, o que você quer e por que você quer. Outra que a gente fala também, quando você não me liga, eu me sinto abandonada. Essa palavra, gente, abandonada, né, é uma coisa tão profunda, assim. Então, ó, uma coisa que a gente pode usar aqui, revertendo, falando em CNV, como a gente pode falar? Quando você não me liga, eu fico triste, porque você é uma das pessoas favoritas que eu tenho para atender a necessidade de companhia, de conversa. Eu amo falar com você. Então, outra coisa é, você não me respeita, você não me ouve, né? A gente ouve muito isso também. Então, você podia falar, ó, eu gostaria que você esperasse eu terminar de falar, antes de você dizer o que você pensa, pode ser? Você pode ouvir o que eu tenho para te dizer até o final? E aí você fala o que você tem para falar. Porque aí você está impondo um limite de respeito. Aí você não precisa falar, você não me respeita, não deixa eu falar, não me ouve. Você não precisa falar isso. Você pode usar essa frase aqui nesse contexto. Você pode... Aqui eu trouxe algumas coisas na prática, mas é para mostrar que como o poder de conectar as palavras que você escolhe, elas vão mudar diretamente como essas pessoas vão reagir. Porque pensa, se coloca no lugar deles, como essa outra pessoa se sentiria se você fizesse um pedido. Como que seria esse pedido? E lembrando do tom de voz, quando a gente está fazendo um pedido, gente, a gente tem que lembrar do nosso tom de voz. Tá? Quando a gente quer fazer um pedido para alguém, o nosso tom de voz, geralmente você vê que a mulher fica mais melodiosa,
que a gente fala mais assim, mais fofinha, quando a gente, você pode me dar isso, você pode fazer isso para mim? Então, é muito do presta atenção qual é o seu tom de voz, né? Não é chegar e falar assim, olha, eu gostaria que você esperasse eu terminar de falar. Não. Tá vendo como que o tom de voz, ele vai mudar diretamente a forma com que você está falando também. Então, não é só a escolha das palavras. Comece a observar a sua expressão, tom de voz, qual que é as pausas que você está dando naquela frase, para ficar bem claro, para essa pessoa processar o que você está falando. Então, o que a gente falou hoje aqui, basicamente, só para relembrar, a estrutura da nossa comunicação, que pode ter aqueles 4 elementos que o Marshall trouxe no livro, que o nosso foco aqui é gerar empatia, compaixão e conexão, e é assim que a gente vai melhorar os nossos relacionamentos, e isso é um treino diário, que a partir de hoje você pode tirar foto aqui desse PDF, eu vou deixar lá disponível se vocês quiserem, e o importante é ter clareza de mostrar qual é a necessidade que você está sentindo e o seu sentimento, tá? E usar as palavras com amor. Basicamente, é isso. Muito obrigada, lindos, queridos. E foi isso por hoje. Ainda bem que não foi tão longo, porque eu estava aqui, não queria que fosse muito mais do que 1 hora. E que bom que vocês estão aqui. Eu queria agradecer imensamente por vocês terem vindo para essa aula. Eu amo quando eu tenho pessoas para conversar. Agradeço muito a Débora, que trouxe a sua experiência também. E agradeço vocês por estar aqui, ter tido um tempinho para vir para a aula. Espero que tenha sido contribuído para a vida de vocês de alguma forma. Nós que agradecemos, né, pelo convite, por tudo, né, por você estar dividindo seus conhecimentos com a gente. E ela foi muito boa, gostei muito. Obrigada, linda. E como você fala, é todo um processo, né? De autoobservação mesmo. Semana passada também teve um acontecimento de o nosso chefe aqui pediu um relatório, pediu de um dia para o outro relatório, sendo que precisaria de 15 dias pelo menos para ficar algo bom, né? E aquilo me deixou assim muito ansiosa. Eu fiquei sem saber o que falar para ele, assim, igual a Débora falou, né? Às vezes você congela, você não sabe o que falar e depois você fica pensando em várias coisas para falar. E é isso, assim, tá ajudando bastante até a sua aula, né? Assistir a aula passada, o livro também. É um livro que tem que ler várias vezes. Eu estava até comentando isso com um amigo meu. É um livro que tem que ler várias vezes para a gente poder colocar em prática. É um processo e é difícil. Agora, se fosse hoje, que o seu chefe te pedisse um relatório, assim, para amanhã, você já conseguiria, talvez, tentar argumentar com ele e explicar o porquê daquela necessidade de um pouquinho mais de tempo. Sim. Né? Eu estava até conversando com meu namorado hoje sobre isso. Ele sentou comigo, conversou e disse que eu teria que explicar algumas coisas para ele. Eu falei, não, vou explicar. Exatamente. Porque é assim que a gente clareia também. Ter pessoas ao nosso redor, ter amigos. Eu falei isso com a Débora, né? É bom compartilhar, porque a gente consegue ir clareando para nós. Porque muitas vezes é um processo para clarear, até chegar ao ponto de você ter a coragem de fazer aquilo. Porque é muito da coragem interior, né? Então, a gente depende disso, sabe? Então, realmente, é muito do começo. Mas se você já tem essa clareza de agora eu sinto que eu posso falar, mas eu vou tentar, sabe? Sim. Muito obrigada pelo seu feedback, linda. Eu que agradeço. Para mim, de hoje, assim, o que fica, né, assim, que fez sentido, não é que as outras coisas não façam sentido, é que talvez é o que eu precisava ouvir, né? É o inicial mesmo, é do sentimento, assim. Às vezes você precisa assim, entender como é que você está hoje, como é que está, né? Porque às vezes você vai enfrentar algumas coisas que você nem devia, sabe? Você se dispõe a fazer algumas coisas que você nem devia fazer, porque você não está no melhor momento, você não está na melhor energia para aquilo. O que fica para mim, faz mais sentido, porque talvez era o que eu precisava ouvir, é sobre se perceber. E isso se perceber é um processo que a gente precisa lembrar de vez em quando de se perceber, né? Porque parece que é fácil, mas não é assim.
vai se perdendo no dia a dia, né? Vai no automático, enfim. Então é isso. Muito obrigada, gratidão Gratidão. por essa noite, por esse dia aí de você, quem tá aí, né? Obrigada, amiga. Mas só o fato da gente ter essa clareza, né? De conseguir ver que talvez o que eu fiz que me ajudou, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma rotina. Então, eu coloquei meu celular para despertar como um calendário. Então, eu coloco meu celular, bom dia, tenha um ótimo dia para acordar, que já é para ficar feliz, já tem uma palavra boa, positiva. E aí, depois, a cada hora, eu coloco o meu celular, time to breathe, que eu coloquei esse nome aí, que é tempo de respirar, mas você pode colocar meu tempo ou como eu estou agora, que é a cada uma hora o meu celular desperta, o que é um pouco chato, mas que agora, isso já tem uns 5 meses que eu fiz isso a primeira vez, agora eu não coloco mais o celular para despertar, eu coloco só o celular uma vez por dia para despertar, porque agora já automaticamente, a cada hora, eu já paro, respiro profundamente e penso, peraí, o que eu preciso pensar, como eu estou me sentindo? Deixa eu respirar um minutinho, mesmo que eu vá no banheiro, mesmo que eu estou trabalhando. É uma coisa que é muito da rotina. E como é muito pequena, a gente acha que às vezes não é tão importante, porque quando você está consciente, é quando você consegue fazer isso que você falou, ter a coragem de dizer um não, ter a coragem de falar, ter a coragem de expressar o que está sentindo ou não. Você pode ser honesta. Só o fato de ser honesto, né, já é tudo. Então, E manda um beijo pro Léo. Eu queria falar que muito legal essa sua ideia, eu vou fazer isso também, porque a gente realmente, até só fazer só de manhã e passar o dia todo pensando no outro, você também não se percebe, né? E com certeza, assim, até para nós mulheres eu pensei isso, assim, a gente tem os nossos ciclos, né? E vai ter momentos que a gente vai estar mais introspectiva, e esses momentos não é a hora de ser aquela pessoa firme, ter conversas, né, com as chefes que a gente está falando aqui, porque a gente não vai estar emocionalmente, né? Então, isso veio muito para mim também. Então, muito legal essa ideia, obrigada. A sua aula também foi maravilhosa. Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, os nossos sonhos, né? Eu gosto muito de observar os meus sonhos, eles mostram para mim o quanto eu não estou me cuidando. E essa noite eu sonhei, eu anotei que eu estava numa casa sem porta. Eu mudei para uma casa que ela não tinha porta de entrada e tinha tiroteio na porta, tinha umas coisas muito loucas. E aí a nossa casa é o nosso eu interior. E é tipo assim, como eu tô cuidando do meu eu, sabe? Será que eu tô. E aí eu me fez perceber que eu não tô me observando, que eu tô deixando as pessoas entrar, né? Tipo assim, qualquer um faz o que quer, né? E eu não tô pondo meus limites. E é uma necessidade de segurança, né? No meu sonho, eu queria me sentir segura com uma porta. Então, achei muito interessante, assim, a gente tem recursos que mostram, né? Que vai nos mostrando, olha aqui, precisa se cuidar, né? Olha para isso daqui. Então, Tem muitos muito recursos nossos, né? Do nosso próprio corpo. Que às isso. vezes a gente começa a ficar ansiosa, mas é por falta disso. Por falta de, para cada uma hora, respira. Pensa em você, pensa como você tá. Anota alguma coisa ou lê um mantra. Eu gosto de ler frases positivas. Então, toda hora que eu paro, eu tenho um mantra com umas 4, 5 frases por dia e eu repito aquilo para mim, porque faz bem para mim. Tem gente que não acredita e tudo bem. Isso mudou minha vida, assim, de cada uma hora eu ter tempo para mim. A cada uma hora eu tenho 1 minuto ou 2 ali no banheiro para mim, para pensar. Às vezes, quando eu estou em casa, home office, eu vou no sol. Respiro no sol, agradeço por estar viva, agradeço por sentir o sol. É uma coisa tão simples, e que muda quem nós somos, a nossa ansiedade, o jeito com que nós falamos, como nós estamos, e a gente não entra naquele ciclo da loucura que é o mundo, que é o tiroteio do lado de fora. A gente não entra ali, sabe? A gente consegue ficar, pelo menos, mesmo que a gente veja o tiroteio, a gente vai estar bem centrada e vai pensar, tá, tem um tiroteio, como eu me protejo? Tão fácil, tão simples, né? Muito obrigada, Débora, por eu amo quando você compartilha. Eu tenho uma conexão com você, eu não sei qual motivo, a gente se conectou sempre, desde o começo. E a Débora, a gente fala de criança interior também, né? Ela é terapeuta. Então, eu quero dar de presente, assim, para quem vai fazer mentoria comigo. A minha última aula eu quero que seja com ela, porque eu acho que é incrível, essencial a gente parar para pensar
nessas vozes interiores que nós temos, e nessa criança que tem dentro de nós, que às vezes quer fazer birra, que às vezes quer gritar, que isso aí que leva a toda a agressividade, a todo o estresse que a gente tem. Então, você vai falar, Débora, na minha mentoria. Com certeza. Gratidão, amada. E muito, muito obrigada pela aula de hoje, gente. Eu amei, sério. Ai, muito obrigada. Para mim foi lindo. Foi lindo. Um beijo. Beijo, meninas. Obrigada.